Bom, no vídeo anterior, nós já fizemos o deployment dessa aplicação na nuvem usando o Azure Static Web Apps. Porém, ele não está resgatando os dados vindos justamente lá do portal Azure. Então, o que a gente precisa fazer agora? Precisamos fazer dois passos. O primeiro passo, antes de mais nada, a gente precisa resolver essa questão aqui, do arquivo YML, tá? Note que aqui ele apontou, encontrou de fato o meu arquivo justamente do lado do front-end, mas aqui no API a gente precisa definir algumas coisas e aqui no Job, se eu mostrar aqui para vocês, aqui no Actions, aqui neste Workflow, vocês vão observar que aqui no Build and Deploy, em algumas linhas, como por exemplo, deixa eu ver aqui na linha... Tá vendo? Aqui na linha 234, ele joga um warning dizendo que a gente precisa instalar o @prisma/client. Então, o que acontece, tá? Tem uma explicação isso, tá? O Oryx, ele não tá identificando lá no nosso package.json, e isso foi uma coisa que eu já relatei pro time do Prisma, que eles não esse pacote especificamente ele não consegue identificar justamente a versão aqui que eu estou usando, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo lado mais fácil, que é justamente resolvendo a questão que é trazer as informações na minha base de dados. Como é que eu resolvo isso? Se a gente abrir aqui o portal Azure, dentro aqui mesmo do próprio Visual Studio Code, vamos clicar aqui com o botão direito, em cima da aplicação, e Open in Portal. Então vamos clicar aqui em Open in Portal, e vai abrir justamente o nosso portal Azure, tá? Então, para a gente identificar onde que está justamente essa aplicação criada recentemente pelo portal Azure, a gente vai clicar aqui em Resource Groups, ou até mesmo melhor ainda, vamos clicar aqui em Home e digitar Azure Static Web Apps. Vamos clicar aqui, Static Web Apps, e note que a nossa aplicação está aqui, ó, Prisma Azure SQL -app -glau -test. Então, vamos clicar aqui. O que a gente precisa fazer? A gente precisa incluir os dados de connection string na nossa aplicação aqui no front-end, tá? E para isso, a gente precisa fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui em Configuration. Aqui a gente pode definir qual o tipo de environment que a gente quer definir a nossa connection string, no nosso caso aqui a gente vai botar como production. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou incluir o meu database URL. Então vou clicar aqui, ó, em mais e vou definir de acordo com aquilo que eu defini lá no meu ponto .env, tá? No meu ponto .env, os dados eles estão sendo fornecidos justamente pelo database URL. Então, vou copiar essa informação aqui, vou botar database URL, e aqui em database URL vou botar justamente a minha connection string. E tá feito aí. Vamos clicar aqui em Save. Perfeito. Vamos clicar aqui em Overview e novamente aqui na URL. Então, vamos clicar aqui na nossa URL. Vamos abrir aqui ferramentas do desenvolvedor. Vamos clicar aqui em List All Employees, lembrando que a nossa base já tem dois nomes, que é o meu nome e o do David. Vamos ver se vai listar. Não listou, justamente por conta daquele problema que eu informei para vocês, do YML. Então a gente vai resolver justamente agora. Então vamos voltar aqui no Visual Studio Code e vamos fazer o seguinte. Aqui dentro do Visual Studio Code, justamente na extensão do Azure Static Web Apps, quando você clica aqui, vai aparecer a palavrinha Production e aqui o Workflow. Então a gente consegue definir e ver as coisinhas. Por que não está dando certo? Porque o nosso /API está errado, né? A gente tem que botar ./API. Mas aqui, ó, a gente pode ver que já está até aparecendo aqui, ó, GitHub, a pastinha GitHub, Workflows, Azure Static Web Apps, né, do YML, o arquivo YML. Então a gente vai botar aqui, ó, só para vocês verem que a gente vai precisar fazer algumas mudançazinhas. Eu vou fazendo isso de passo a passo para vocês entenderem como é que está acontecendo o workflow aqui. Então, por enquanto eu não vou botar a mudança em relação o Node Version, o NPX do Prisma que tem que rodar e tudo mais, tá? Então, eu vou deixar dessa forma aqui. O que nós vamos fazer? Nós temos uma mudança aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai commitar essa informação. Então, vamos dar aqui um git status, vamos dar um git add e vamos dar um git commit -m. Então, vamos dizer aqui, alteração da API location, que eu botei aqui, né, como
/API, só para dizer o que a gente está fazendo aqui, né? A mudança que a gente está fazendo. Vamos dar um git push. E o que vai acontecer? No momento que a gente dá um novo commit e envia para o GitHub, ele vai gerar uma nova action, tá? Então, se a gente voltar aqui no repositório da aplicação e clicar aqui em Actions, tá vendo? Ele já está fazendo aqui, correndo aqui a nossa esteira de pipeline aqui do CI/CD do Actions do GitHub, né? Do GitHub Actions. Então, vamos esperar mais uma vez e vamos ver se agora vai funcionar. Bom, novamente deu tudo verde. Vamos ver se agora vai funcionar. Será que vai funcionar? Então, vamos abrir aqui novamente. Não aqui, perdão. Eu tenho que abrir aqui no link, né, da aplicação, que nesse caso, deixa eu voltar aqui, browse site, vamos abrir aqui mais ferramentas do desenvolvedor, vamos clicar aqui em list all employees, e novamente vai dar erro. Por que, Glaucia, que está dando erro já que nós consertamos isso aqui? Tem um segundo ponto que eu preciso falar com vocês. Lembra que lá no iniciozinho, quando a gente criou essa aplicação, eu falei com vocês que lá na parte do client, dentro do source, em services e API, nós temos duas rotas. Note que aqui na linha 16, a rota que está sendo usada aqui é uma rota local. E na verdade agora eu defini lá no meu YAML que a rota que tem que ser usada é uma /API. Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que comentar essa linha 16 e agora descomentar essa linha 18, que é justamente a rota que ela precisa ser definida, tá? Então agora vamos ter um outro commit para fazer. Isso é até importante de vocês verem como é que funciona o processo do GitHub. Então qualquer commit, qualquer alteração que você faz, ele vai entrar naquela esteira do Actions, tá? Então novamente nós vamos voltar aqui. Vamos dar um git status, vamos dar um git add e vamos dar um git commit dizendo o seguinte: alteração no arquivo services da URL para o Azure Static Web Apps. Azure Static Web Apps. Vamos dar um git push. Novamente, vamos abrir o nosso GitHub. Se a gente voltar lá no... Deixa eu só ver aqui aonde que tá. A gente vai abrir aqui uma nova action e novamente uma nova esteira de DevOps. Então vamos ver se a gente vai precisar fazer aquela alteração que eu falei da versão do Prisma. Olha que informação interessante. O nosso build, ele não funcionou. Por quê? Olha que interessante. O próprio Actions e o Warnings em conjunto, ele observou que no meu arquivo aqui, o api.js, eu não varri antes o meu slint. E ele reconheceu que de fato eu não rodei o meu linter, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui executar o linter e fazer o commit novamente. Bom, acertou aqui justamente o arquivo api.js. Se a gente voltar aqui, ó, vai ter uma nova mudança. A gente vai dar um git add, vai dar um git commit -m, dizendo que é um fix linter. Dá um git push e novamente vai entrar no processo da esteira de CI/CD do build. Note que no momento que o build falha, ele não vai atualizar. Tá? Então, vai abrir aqui um novo action e vai abrir uma nova esteira para a gente aqui. Então, vamos acompanhar novamente. Bom, parece que o nosso build deu tudo certinho, né? Deu verde. Então, vamos atualizar nossa página aqui e continua dando o erro 500. Provavelmente é aquilo que eu falei com vocês. A gente precisa fazer a alteração em relação a justamente a questão do tipo do pacote do Prisma dentro do YAML. Então, nós vamos fazer justamente essa alteração agora. Como? Vou pedir para vocês voltarem aqui na pastinha do GitHub, Workflows YAML. Aqui abaixo, tá? Vocês vão fazer o seguinte. Aqui o YAML, ele é um arquivo que, se você pular uma linha a mais, uma linha a menos, não for algo bem indentado, a coisa não funciona. Então, muito cuidado nessa hora. Se vocês tiverem dificuldades de entender como é que o processo que a gente está fazendo aqui, eu peço que vocês dão uma olhadinha lá no repositório e podem até abrir uma issue em relação a isso, tá? Então, vamos pular uma linha aqui, na linha 34. Vamos dar um back aqui e vamos escrever env. E abaixo de env, nós vamos escrever em caixa alta, Node version. Nesse caso, aqui eu estou dizendo qual é a versão do Node que eu estou usando. Então, se você não sabe, basta você digitar aqui Node --version,
No meu caso aqui eu estou usando a versão 14, então vou definir aqui que a versão que eu estou usando é a 14. E aqui a gente vai escrever em caixa alta também, pré_build_command. O que nós vamos botar aqui, Glaucia? Aqui dentro nós vamos botar o comando para executar o Prisma, tá? Nesse caso, a gente precisa voltar aqui no package.json e identificar qual é a versão do Prisma que nós estamos usando. Nesse caso aqui, nós estamos usando o Prisma 3.14.0. Então, nós vamos copiar essa informação aqui e vamos escrever o seguinte. Vamos escrever o comando aqui, que é justamente npx, em caixa baixa, claro, prisma, arroba, a versão que a gente tem aqui no nosso package.json e a palavrinha generate. Então, essa vai ser a mudança. Feito isso, acredito eu que vai funcionar agora. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer novamente um git commit, vamos dar um git add, vamos dar um git commit -m, alterando o env do arquivo YAML, vamos dar um git push e vai gerar um novo processo de CI/CD lá no nosso repositório do GitHub. Então vamos abrir aqui, alterando o env do arquivo YAML e vamos acompanhar esse novo build aqui. Bom, para a gente resolver esse problema é muito simples. Aqui no job do próprio do pipeline do CI, ele fala, né, que a gente precisa usar aqui, né, o Prisma Client e tudo mais. E essa versão 3.14 ela acaba não digerindo muito bem, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos vir aqui dentro da pastinha API, e dentro da pastinha API nós vamos fazer o seguinte, nós vamos remover o pacote Node Modules, dando rm-rf, removendo aí a pastinha Node Modules, e vamos remover também o arquivo package.lock.json. A gente pode resolver esse problema de duas formas, que eu já descobri e já até reportei para o time do Prisma, que eles já estão até averiguando essa questão. Você pode alterar aqui, tá? Para a versão, fazer um downgrade de versão para a versão 11, ou se preferir, tá? Em produção, você alterar somente aqui no workflow, tá? Então, em vez de botar aqui o 3.14.0, a gente coloca o 11, tá? A gente pode fazer isso, tá? Mas se você quiser também, uma vez que a gente remove a versão do Node Modules e altera aqui a versão para o 11, né? E para 11 aqui também pode fazer. Só que o ideal é que sempre rode a versão mais atualizada. Mas como é um problema que a gente está discutindo ainda com o time do Prisma, então seria importante você manter aí a versão mais atualizada, tá? Vamos manter na parte de produção a versão 3.11.0 aqui no pre-build do comando na linha 36, tá? Então eu vou fazer aqui o npm install, que não precisava, eu só fiz isso aqui só para mostrar para vocês como é que faz para deletar uma pasta Node Modules e aquele arquivo lock.json de uma maneira correta, tá? Então vamos instalar aqui o pacote novamente. Vamos dar um commit, descendo aqui, né? Agora sim, dando um git status. Vamos dar um git add, git commit -m, e vamos escrever assim, ó, downgrade do Prisma version no arquivo YAML. Aí eu vou botar aqui, né, que é a versão 3.11.0. Vamos dar um git push. Perfeito, vai abrir aqui uma nova action lá no repositório. Então vamos voltar aqui e vamos esperar o resultado final agora. Bom, o nosso build deu tudo certinho, agora vamos ver se a aplicação de fato agora está funcionando. Então vamos voltar aqui, vamos incluir uma nova pessoa. Nesse caso aqui eu vou estar incluindo aqui a minha mãe. Vou dizer que ela é aposentada e, sei lá, vou botar um salário de R$4.000 aqui. Botar um número que ela é uma ex-funcionária, vamos adicionar aqui, vamos dar um OK e tá pronto, tá listando, tá? Veja que tá usando aqui um link, tá? Que inclusive até gerei outro, porque eu pensei que poderia ser um problema no próprio Azure Static Web Apps, mas na verdade o problema é no lado da versão mesmo do Prisma. E então aqui eu posso editar,
Ah, minha mãe não ganha mais 4.000, ganha agora 4.200, então vou botar aqui, vou dar um update, tá, vou dar um update, posso deletar lá também. Então tá tudo funcionando, tudo perfeitamente. Claro que, tirando esses contratempos em relação à versão do Prisma, a gente pode ver que fazer um deployment dessa aplicação foi simples, basta a gente usar aí a extensão do Azure Static Web Apps direto no nosso Visual Studio Code e mandar bala e tá direto aí. E ele de fato já reconhece, claro, né? A gente teve que alterar algumas coisas em relação ao arquivo YML, claro. Isso é muito importante de enfatizar. E praticamente, né, definir aqui o app location, API location, output location da versão do framework, do tipo do framework que você está usando, né? No nosso caso aqui, por conta do Prisma, isso aqui é por conta do Prisma, tá? Porque se fosse, se a gente não estivesse usando o Prisma, não haveria necessidade de fazer isso aqui, tá? A gente está incluindo essas linhas do 34 ao 36. Mas por conta do Prisma tem esse probleminha aí, em production, e só está por enquanto aceitando essa versão aqui que é a 3.11.0. Inclusive até porque também, acredito eu, que a versão 3. Acima da 12 já é as versões mais recentes, né? Então é uma coisa que eu estou entrando em contato já com eles para a gente conversar para tratar essa parte. Então a nossa aplicação já está online, disponível. Acredito que de vocês também já deve estar disponível. Novamente, se vocês tiverem quaisquer dúvidas em relação a essa parte do downgrade, né, da versão do Prisma, a dificuldade de fazer o deployment dessa aplicação, vocês podem estar criando uma issue no repositório oficial do treinamento, que eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês. Então vamos agora para o vídeo final dessa série.